Mitos e verdades da perícia judicial. É um tema que é interessante para todo mundo, porque perícia judicial é uma área que poucas pessoas conhecem. Então muita gente escuta falar uma coisa ou outra por aí, e como é que você vai saber se é verdade ou se é um mito? E aí eu decidi trazer esse tema para a gente conversar sobre 10 mitos e 10 verdades, né, sobre essa área. Então, quem tiver alguma dúvida, quem já ouviu falar alguma coisa de perícia, pode ir mandando aí nos comentários, depois eu vou dando uma olhada e aí a gente vai conversando sobre isso, se é mito, se é verdade, tá bom? Beber uma água aqui pra gente começar a nossa live. Gente, aperta nesse coraçãozinho aqui embaixo, né, pro Instagram entender aí que a live é interessante, entregar, né? Instagram tá uma bela bosta, mas é isso aí. Então aperta no coraçãozinho aí pra gente começar a nossa live. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Ricardo, João. Show de bola, galera. Show de bola. Bora partir para os nossos mitos e verdades, tá? Primeiramente, vamos falar dos 10 mitos. Vamos falar dos 10 mitos da perícia judicial. Qual é o primeiro mito? Vamos lá. O primeiro mito, e talvez um dos mais interessantes e importantes de todo mundo saber que é um mito, é exatamente essa frase: é preciso pós-graduação para atuar como perito judicial, né? E não é qualquer pós, né? Muita gente fala, eu preciso de uma pós em avaliações e perícias para trabalhar como perito judicial, perito extrajudicial, que seja. Gente, isso é um belo mito. Por que é um mito? Porque o nosso CREA, o nosso conselho, quando você faz sua graduação, você tira o seu CREA, você é engenheiro, você é arquiteto, já está apto, já é habilitado para trabalhar com laudos, perícias, vistorias, avaliações. Então você não precisa de uma pós-graduação para trabalhar nessa área. E nos tribunais é a mesma coisa. Você não precisa de uma pós para conseguir fazer o seu cadastro, para conseguir receber nomeações. Você só precisa do seu CREA ativo, tá? Porque engenheiro, arquiteto já tem habilitação para isso. Tá certo isso? Quem aí já ouviu falar que precisaria de pós? Quem achou que isso daí era verdade? E de um tempo para cá foi desconstruindo isso. Me conta aí. Segundo mito, é preciso prestar concurso público. Quando a gente fala, né, em tribunal, para você trabalhar em tribunais, pode ser que muita gente pense, cara, então para eu trabalhar como, né, em um órgão público, é preciso prestar concurso público. Inclusive isso era uma crença que eu tinha quando eu comecei a pesquisar sobre essa área. Quando eu comecei a entender como funcionava, eu achei que precisaria de concurso público. E aí que eu fui descobrir que não precisaria, porque a gente entra como auxiliar da justiça, né? Os peritos aí são auxiliares da justiça. Então, existe, né, dentro da justiça os auxiliares para ajudarem lá o juiz a tomar a decisão dele, levando o conhecimento técnico. E como o juiz ele é formado em direito, ele não sabe nada de engenharia, arquitetura, medicina, odontologia. Ele precisa desses profissionais para ajudar ele nessa tomada de decisão em cima de conhecimento técnico. E aí você não precisa fazer uma prova, não precisa fazer concurso para você se cadastrar como auxiliar técnico, né? Como auxiliar da justiça, como perito judicial. Então esse daí é o nosso segundo mito. E é uma das coisas que o pessoal até hoje acha que precisa, né? Então fica a dica aí para vocês, não é preciso pós-graduação e não é preciso passar em concurso público, beleza? Tudo certo até aí? Depois, é preciso ter 2 anos de formado, né? Isso daqui eu coloquei como um mito, por quê? Até hoje, eu sei que o Rio de Janeiro solicita que o engenheiro, para fazer o seu cadastro, precisa sim, de 2 anos de formado. Porém,
em todos os outros estados, não precisa. Você só precisa, né, do seu CREA comprovar que você está habilitado no CREA, está ativo no CREA. Mas no Rio de Janeiro tem essa mudança aí. O Rio, até hoje, que eu saiba, é o único estado que precisa de 2 anos de formado. Então eu trouxe isso como um mito, porque muita gente escuta por aí, para você ser perito, você precisa de 2 anos de formado. E ele toma aquilo como verdade, achando que uma pessoa falou, às vezes essa pessoa é até do Rio, e para ela realmente precisa, e ela saiu falando. E você que é de Minas Gerais, por exemplo, toma aquilo como verdade. E aí você fica esperando 2 anos de sua carreira para depois ir buscar informação, para depois tentar cadastrar, sendo que você não precisaria esperar. Então, ter 2 anos de formado para se cadastrar como perito judicial é um mito, exceto no Rio de Janeiro. Quem é do Rio, vocês precisam sim ter 2 anos de formado, beleza? Quem aí já ouviu falar isso daí? Quem aí já ouviu por aí falando que precisaria de 2 anos de formado? Me conta. Aí a gente parte aqui para o nosso 4º mito, que é: preciso ter experiência para fazer o meu cadastro. Preciso ter experiência para atuar como perito judicial. E é um mito, né? Por que que é um mito? De novo, para você fazer o seu cadastro, você precisa do seu CREA ativo. E o próprio CREA te dá habilitação para trabalhar na área de laudos, perícias, avaliações. Então o tribunal, ele não olha se você tem experiência ou se você não tem experiência. Ele olha se você é ativo no seu conselho, se você é engenheiro, né, independente da área, civil, eletricista, que seja, e aí ele te nomeia em demandas para aquela especialidade. Ponto. Camila, eu estou começando agora, eu nunca tive experiência. Como que alguém vai me nomear como um perito em algo que eu nunca fiz, algo que eu não sei fazer, algo que eu estou começando agora, que eu não tenho noção? Simples, gente, muito simples. Oferta e demanda. Hoje nos tribunais tem uma enorme demanda para profissionais, na engenharia principalmente, tá? Só para vocês terem noção, hoje no Brasil existem mais de 75 milhões de processos lá já dentro da justiça, né? Desses 75 milhões de processos lá na justiça, hoje no Brasil tem menos de 3 mil engenheiros civis que trabalham como perito judicial. Então vamos chutar que 10% dos processos envolvam caso de engenharia civil. 10% é 7,5 milhões. Como que eu tenho 7,5 milhões de processos e eu só tenho menos de 3 mil engenheiros? A conta não fecha, a conta não bate. E por isso que os tribunais nem analisam questão de experiência. É lógico que ele vai analisar conhecimento. Se você está entrando na justiça hoje como perito e não sabe nada de perícia judicial, de laudo, nada, dificilmente você será nomeado. Por isso que eu criei a mentoria Engenheiro Perito, porque é lá que você vai aprender tudo sobre perícia judicial. Como se cadastrar, normas e códigos que você precisa conhecer, como elaborar um laudo pericial, analisar proposta, montar proposta de honorário, analisar petição, enfim. Você vai aprender tudo de perícia judicial dentro da mentoria. E por que é preciso investir nisso? Porque a faculdade não te ensina isso. Então, se você sair da faculdade cru, só com seu CREA, achando que isso aí resolve, você vai ficar muito tempo sem ser nomeado. Porque já tem engenheiros aprendendo sobre perícia, ingressando na área, e esse engenheiro ganha de você na análise de currículo. Ponto. Tá? Diogo, depois eu respondo as perguntas, beleza? E essa é uma pergunta bem interessante. Vamos lá. Outra coisa, olha só que interessante isso daqui. Acho que até agora eu já consigo responder. É preciso ser amigo do juiz. Isso também é um mito, tá? E por que que isso é um mito? Porque em 2015, quando teve, né, a atualização aí do novo Código de Processo Civil, o CPC, lá no CPC trouxe os artigos, trouxe os códigos, né, onde a gente, perito,
tem todo o embasamento. E um dos embasamentos é que, para você ser nomeado como perito, você precisa estar cadastrado no banco de peritos. Então não adianta você ser amigo do juiz e não estar cadastrado no banco de peritos, porque o juiz não poderia te nomear, sendo que existem profissionais naquele estado, naquela comarca, cadastrados. Então isso daí cortou, né, esse cordão aí, que não pode mais acontecer, exceto em caso de não ter profissionais na região. Já aconteceu, inclusive um bate-papo que eu tive com o Maurício, né, que é um juiz aqui de Minas, ele falou isso. Já teve caso de não ter nenhum perito cadastrado, nenhum perito na região, que a gente teve que nomear um perito fora. E aí ele teve que vir fazer a perícia, porque não tinha ninguém na região e ninguém cadastrado. Então, isso daqui é um mito. Então hoje, você, assim como eu, assim, né, que estão começando agora, você não precisa ser amigo e nem conhecer juiz, porque isso daqui não vai resolver. O que vai resolver? Fazer o seu cadastro, ter conhecimento, montar um currículo bem feito, montar um cadastro estratégico, e aí sim você vai conseguir nomeações, tá? E aí, para conseguir nomeações, a gente pode até entrar nisso durante a semana, em questão de como que você consegue sair do banco de peritos e conseguir ser mais nomeado, tá? Isso aí pode ser tema de uma das nossas lives. E aí, eu vou até aproveitar, deixa e responder aqui o que o Diogo perguntou. Camila, como conseguir uma audiência para se apresentar para o juiz? Você não precisa de uma audiência para se apresentar para o juiz, nem necessariamente se apresentar para o juiz. Você pode se apresentar, vai lá, faz, né, monta o seu kit do perito, eu ensino isso dentro da mentoria, monta o seu kit do perito, se apresenta para o juiz, se coloca à disposição. Se o juiz não conseguir conversar com você, se apresenta para o assessor, para a secretária dele. O importante é você não ficar esperando só a nomeação vir pelo sistema. Coloca a cara, a tapa e vai lá. Vai de comarca em comarca, vai de vara civil, vai nas varas de família, enfim. E bate lá, olha, eu sou cadastrado aqui. Vim apresentar o meu trabalho para o senhor, me colocar à disposição. Tá bom, Diogo? Então você não precisa marcar uma audiência. Você vai lá, tira um dia aí, vai lá, tira uma semana que seja, vai batendo de comarca em comarca que você está cadastrado, de vara em vara, e se apresenta. Você não tem que ter hora prévia para isso. Só um detalhe, é bom você verificar horário de funcionamento dos tribunais, porque com pandemia, né, tem algumas comarcas, elas não estão recebendo presencialmente. Então entre em contato antes de você ir lá, tá? Mas é isso, é ir lá, coloca a cara a tapa e vai lá se apresentar. Você não tem que marcar audiência. É só você ir lá, um bate-papo, uma apresentação normal, como se você fosse apresentar para um síndico, por exemplo. Beleza? Mas aí tem alguns pontos importantes, que não é só você chegar lá, bater, opa, juiz, beleza? Camila aqui e tal. Não, você tem, né, um posicionamento como profissional para se apresentar, para utilizar. E isso daí é uma das coisas que eu fiz, que é a questão de criar um kit do perito. Porque aí você demonstra profissionalismo, aí o juiz vai conhecer o seu trabalho, tá? Então tem alguns fatores importantes aí, beleza? Deixa eu ver aqui. No cadastro, após eu escolher as cidades, diz o seguinte: após escolher as cidades e clicar em submeter, não terá mais como alterar. E se eu mudar de cidade ou local, como fica? Lucas, isso daí deve ser uma mensagem para envio de cadastro. Porque até você montar o seu cadastro, enviar o cadastro, você realmente não está ativo ainda não. Eles vão analisar, ver se a documentação está ok e vão aprovar, vão ativar o seu cadastro. A partir do momento que você está com o seu cadastro ativo, você pode adicionar ou retirar cidades a qualquer momento, tá bom? Então isso aí é super tranquilo, você entra lá no site, você mesmo faz as alterações. Camila, e para quem mora em cidade menor, em estado menor, compensa se cadastrar em estado diferente? Pode até compensar, desde que você analise a questão de deslocamento, tá? Mas, gente, vamos pensar, né? Um estado menor tem quantas cidades? Tem várias cidades. Várias, né? Aqui em Minas é um estado grande, mas aqui em Minas são mais de 800 municípios.
Eu não sei quantos municípios tem o Acre, por exemplo, que é um dos menores estados, não sei, tá? Então, você pode analisar quantas cidades tem no seu estado. Quando você abre lá o seu cadastro, você pode fazer em várias cidades do seu estado. Aí se você vê, aqui tem um estado aqui, por exemplo, aqui em Minas, eu acho que Juiz de Fora é uma cidade mineira que ela é próxima a São Paulo. É São Paulo ou Rio, um trem assim. Acho que é São Paulo. E tem muita gente de São Paulo que se cadastra em Minas, porque tem muita cidade que é divisa. Então você consegue fazer o cadastro nos dois, desde que você tenha um visto profissional. Aí você tira com o CREA lá do seu estado, tira um visto profissional para esse outro estado que você quer atuar. E aí você consegue fazer o cadastro nos dois estados. Mas vocês estão entendendo que depende muito da análise sua de pensar, não, aqui tem uma cidade aqui, que é outro estado, mas está a 100 quilômetros de mim. É uma cidade que está próxima, uma cidade grande, uma cidade legal que dá para eu atuar. Aí vale a pena. Beleza? Mas é aquela coisa, vê um raio que você consegue se locomover tranquilamente. Por que isso é importante analisar? Porque, gente, começa pela justiça gratuita. No banco de peritos, justiça gratuita. As nomeações pagam pouco, né? Em torno de 400 a 1.200, 1.500 reais. Então, vale a pena você receber em uma cidade que está, sei lá, 800 quilômetros de você, uma perícia dessa. Se você receber, você vai aceitar e vai lá fazer? Ou vai ficar caro para você ir? Por isso que tem que analisar. É aquilo que eu falo com todo mundo, inclusive com o aluno. Vocês têm que analisar a parte estratégica por trás. Não é só chegar lá e fazendo cadastro em tudo quanto é lugar, não. Se fosse assim, né, tava todo mundo bombando, não é? Tem toda a parte estratégica por trás. E, inclusive, uma das partes estratégicas é exatamente isso. Onde que eu vou me cadastrar? Eu estou analisando aqui. Eu moro em Belo Horizonte, eu vou fazer só em Belo Horizonte? Tem gente que faz. Mas ele está fazendo só em Belo Horizonte porque às vezes ele nem sabe que ele pode colocar outros lugares. Ou às vezes ele acha que, não, Belo Horizonte tem muita comarca, eu vou fazer só BH. Sendo que ele poderia pegar um raio aí de cidades que, cara, é 15 minutos da casa dele. Outras cidades, tem Contagem, né? Tem Santa Luzia, tem Vespasiano, tem um monte de cidade aqui ao redor. E se você cadastra em mais cidades, a chance de você receber mais nomeações e ficar conhecido nas outras cidades também é muito maior. Então entra a questão estratégica. E isso a gente aborda em um módulo inteiro. O módulo 1 da mentoria é só sobre cadastro. E não só na Justiça Estadual. A gente ensina a cadastrar em 3, Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Então, vocês estão entendendo que não é só cadastrar? Quem acha que é só ir lá e cadastrar, cara, você vai ficar muito tempo aí sem ser nomeado. Pode até ser nomeado, mas não vai ser um caso recorrente. Por isso que é importante vocês investirem em conhecer sobre perícia, entender mais a fundo sobre isso. A mentoria em G-Perito é para isso, gente. É para isso, tá? Então, quem não se cadastrou ainda na imersão em Engenharia Lucrativa, vai rolar entre os dias 4 a 10, tá? De abril, às 20 horas, vai ser ao vivo. Teremos aí 4 encontros ao vivo, beleza? E detalhe importante, após a imersão a gente vai abrir inscrições para a mentoria em G-Perito. Segunda turma do ano. Então, se eu fosse você que quer realmente faturar até R$8.000 por laudo, atuando aí como engenheiro, o melhor lugar para você estar é dentro da mentoria. Ponto. Porque é lá que você vai ter suporte, é lá que você vai ter tudo que você precisa. Modelo, tudo. Então, vocês que estão entrando aí, já se preparem aí para o dia 11, tá? Dia 11 a gente vai abrir inscrições. Beleza? Camila, estou para botar um ovo enquanto aguardo nomeação da Justiça Federal. Nomeação ou cadastro? Às vezes deve ser cadastro, né? É normal demorar mais que a estadual? Gente, a Justiça Estadual é o melhor lugar para todo mundo se cadastrar. É onde tem muito mais demanda, tá? Mas, todavia, entretanto, já que você separou a documentação, já que você está cadastrado na estadual, por que não se cadastrar nas outras duas também? É como se fosse um extra. É um extra. O foco é Justiça Estadual, que é onde tem muito mais demanda. Mas as outras duas é como se fosse um extra. Vai vir uma ou outra nomeação. Onde que eu
recebo mais nomeações normalmente é na Justiça Estadual, tá bom? Então, fica a dica aí. E não bota ovo não, é normal isso aí, é normal. Beleza? Então, vamos partir pro próximo. Outro mito. Cara, esse mito aqui é interessante. Esse mito aqui é interessante. Muita gente acha que por estar entrando na área de laudos, na área de perícia judicial, ele precisa ser membro do IBAP. O IBAP é um instituto, né? Assim como todo instituto, eles abrem para membros. Então, tem que ser pago uma anuidade para ser membro do instituto. E muita gente acha que ser membro do instituto, que é preciso ser membro do instituto para você conseguir nomeação. Isso é um verdadeiro mito. Mito. Tá? Então, você não precisa ser membro do instituto. Você, com seu criativo de novo, ativo no banco de peritos, você está apto. Então, tem gente que vende isso daí para vocês. Tem que fazer cadastro no IBAP, sei lá. Não tem. Não tem. Camila, entrei na perícia, já tô aqui há mais tempo e tal. Cara, o que você acha de eu entrar pro IBAP, pra, network, troca de experiência, isso aqui? Aí eu acho super válido. Agora, você entrar pro IBAP para tentar ser nomeado não é legal. Porque você vai entrar pagando já uma anuidade, que você nem precisaria estar pagando isso agora. Investe dinheiro em um curso que te ensina, em um treinamento, em uma mentoria, algo prático. E aí depois que você entra, começa a movimentar, começa a receber nomeação, aí é super válido você investir mais. Beleza. Agora, quem fala que é obrigatório ser membro do IBAP para conseguir nomeação, tá mentindo para você. Não é preciso, tá? Então, cuidado com as informações que vocês andam recebendo. Beleza? Outro ponto importante, 7º ponto, é preciso dedicação exclusiva. Camila, quem trabalha com perícia judicial tem que ficar por conta da perícia judicial. Claro que não, gente. Claro que não. Principalmente hoje, em 2022, pós-pandemia. Hoje, nos tribunais, é tudo 100% online. Eu entro em um site aqui do PJE, que é o processo eletrônico, e eu tenho acesso a tudo. Tanto analisar processo, ver quesito, enviar petição, enviar laudo, agendar vistoria, tudo, 100% online. Se você trabalha de, 8 às 18, você em casa faz o que você tem que fazer. Ou até mesmo lá, no computador, usa o computador e resolve. Então, você que trabalha consegue conciliar. Você que não trabalha, mas está buscando ingressar na área, consegue trabalhar com isso e ter outro negócio. Olha o meu exemplo. Eu não vivo só de perícia. Tem alunos, tem outros negócios de empreendedorismo que eu tenho. Então, eu consigo conciliar tudo, porque é só eu e o computador. Eu consigo me organizar minha agenda para fazer várias coisas. Isso se chama empreendedorismo. Tem muita gente que acha que se você está trabalhando hoje como vendedor, em farmácia, caixa de farmácia, essa é a única coisa que você pode fazer, porque você trabalha de 8 às 18. Gente, tira isso da cabeça de vocês. Quanto mais você conseguir fontes de renda, melhor. Se hoje você tem uma única fonte de renda, você consegue trazer a perícia para ser a sua segunda fonte de renda. Camila, entrei aqui na perícia judicial, segunda fonte de renda, top. Camila, comecei a fazer laudo extrajudicial. É uma terceira fonte de renda, gente. Terceira. Então, você não tem que ficar limitado a uma única fonte de renda. E muita gente fala isso. Para você trabalhar com perícia, você tem que ficar por conta. Claro que não. Eu consigo fazer vistoria sábado, por exemplo. Eu consigo agendar a vistoria na hora que eu quiser, o dia que eu quiser, quando for melhor para mim. Então, se eu trabalho segunda a sexta, eu trabalho lá de 8 a 5, por exemplo, não vou conseguir fazer essa vistoria durante a semana. À noite é ruim para você fazer vistoria, principalmente se tiver que ir para ambiente externo, É ruim. Você pode fazer no sábado e vice-versa. Eu consigo uma segunda-feira livre, eu consigo agendar tudo para segunda.
Então você não fica limitado só à perícia judicial. Você pode já ter o seu emprego hoje, traz a perícia judicial como uma segunda fonte de renda. Ah, Camila, eu tô vendo que também está tendo muita demanda para mim de perícia extrajudicial, de laudo extrajudicial. Traz uma terceira fonte de renda. Vocês estão vendo? Você não tem que ficar limitado a uma fonte de renda, a um salário. Se você é CLT, traz uma segunda. Se você ganha R$2.000 aqui no CLT, um laudo que você faz, 2 laudos que você faz a mais, tá você dobrando a sua renda, trabalhando 1 dia, 2 dias a mais no mês. E se você tiver uma terceira fonte, o que era 2.000 pode virar 6, 8.000 reais. Então, abram a mente de vocês. Eu falo isso porque, cara, sempre tem um que fala, não, mas, não sei o que lá. Gente, quem pensa só em um único estado, em um único lugar, quem pensa só nisso, ele é limitado. Você tem que abrir os horizontes. E todo mundo aqui tem capacidade para isso. Camila, eu não estou trabalhando. Eu não tenho renda hoje. O que você acha? Usa a perícia judicial para ser sua principal fonte de renda. Se torna o melhor nisso. Comece a pegar laudos extrajudiciais fora da justiça. Você acabou de sair de um negócio sem renda para um negócio com 2 fontes de renda. Um laudo de reforma que você faz é um salário mínimo que você ganha em menos de, 7 horas de serviço, 5 horas de serviço. Um laudo de vistoria cautelar de vizinhança que você faz está ganhando R$3.000, R$4.000 reais por 3, 4 dias de serviço. Tem engenheiro que trabalha de segunda a sexta, 4 semanas, às vezes 5 semanas, 25 dias por mês e não ganha R$4.000 reais. Você tem a chance de conseguir fazer isso. E se você hoje trabalha de segunda a sexta e ganha seus 3, 4 mil, por que não ganhar mais 3, 4 mil com algo a mais? Complementando a sua renda. Gente, o céu é o limite. Então, parem de ficar pensando que você só tem que fazer uma coisa. Ah, eu não vou mexer com perícia porque eu já trabalho. Usa como uma renda extra. Usa como uma fonte de renda extra. Que seja, às vezes, o dinheiro para você juntar uma poupança, comprar um carro, fazer uma viagem legal, conseguir morar num lugar melhor, conseguir descansar final de semana, conseguir fazer, passear, conseguir pagar uma escola melhor para o seu filho, conseguir comer melhor, conseguir vestir, enfim, concilia os dois. Parem de achar que você só precisa de um único lugar. Isso se chama empreendedorismo. Empreendedorismo, ao contrário do que muita gente diz, não é você largar tudo igual doido e eu vou empreender. Vou focar só em tal coisa agora. Não é isso. Empreendedorismo é você ter múltiplas fontes de renda. Se você hoje consegue dar consultoria, você está empreendendo. Se você hoje está fazendo laudo para a justiça, você está empreendendo. Se você está fazendo laudo fora da justiça, você está empreendendo. Se você hoje está trabalhando, com outra coisa dentro da engenharia, você está empreendendo. Ah, comecei a dar aula particular, você está empreendendo. Comecei a fazer um curso online, você está empreendendo. Tudo isso que gera fonte de renda é empreendedorismo. Então, quando alguém virar para você e falar, cara, não mexe com perícia não, porque é preciso dedicação exclusiva, você vai virar para ele e vai falar, beleza, fica achando, vai achando aí. Enquanto você acha que fica aí arrumando desculpa, eu tô aqui fazendo meu emprego, perícia aqui com um a mais, laudo aqui com um terceiro, e por aí vai. Gente, foca em construir sua carreira, foca em ganhar quanto você merece. Se hoje você trabalha de segunda a sexta e não ganha o quanto merece, calma. Busca uma fonte de renda para complementar a sua renda. Se você ganha 2.000, 3.000, por que não ganhar mais 1.000, mais 2.000, fazendo 1, 2, 3, 4 laudos? Daqui a pouco você está fazendo laudo de 8.000, gente. É uma construção, é uma escada. Tira da ideia de que você só tem que fazer uma única coisa. Para com isso. Depois você escolhe. Cara, eu estou gostando muito de tal coisa, eu vou focar mais aqui. Um exemplo, hoje eu ganho 2.000 trabalhando de 8 às 18. Comecei a fazer perícia, comecei a receber perícia de 3, 4 mil.
Fiz 2, 3 no mês, ganhei 10 mil em um mês, 20 mil em um mês. Aí você começa a perceber, opa, em um ano trabalhando CLT, é o que eu ganhei aqui em um serviço de um mês. Então acho que agora está no momento de eu investir aqui, é onde está me dando mais retorno. Mas enquanto isso não acontecer, vai conciliando. O importante é você colocar renda no seu bolso, ponto. Camila, eu mexo com isso, mexo com aquilo, e daí? Camila, eu estou vendendo bolo, e o que que tem? É mais uma fonte de renda. Tem uma colega minha que ela fez faculdade comigo e ela fez pós-graduação de gerenciamento de obras comigo. E na pós, sabe o que que ela montou? Ela montou um negócio, sabe de quê? De doce. Foi um negócio de pão de mel. Hoje ela tá bombando. É um pão de mel gostoso, tá crescendo, começou a fazer Páscoa, ovo de Páscoa. Na época eu lembro que ela falou, cara, nós estamos semana de Páscoa. Em uma semana eu fiz 10 mil reais vendendo ovo de Páscoa. Em engenheiro, como engenheiro, eu nunca vendi 10 mil reais. Ela ficou esperando, ela conseguiu um emprego para ganhar 10 mil? Não, ela começou a se movimentar. Ela fazia um emprego, tinha um trabalhozinho de engenheira, aí fazia uma renda extra com ovo, fazia isso, fazia aquilo. O importante é o dinheiro entrar no seu bolso. Se o dinheiro hoje não está entrando no seu bolso, você precisa se movimentar. E não vai ser continuar fazendo o que você faz hoje. Vai ser você buscar novas fontes do dinheiro entrar no seu bolso. Não interessa como, gente. É lógico que isso é coisa lícita, né? Não interessa como. Ah, é fazendo um laudo a mais, é fazendo um acompanhamento a mais, é fazendo isso a mais. É renda. E a perícia judicial, laudos extrajudiciais é uma excelente fonte de renda. Porque você pode fazer à noite, você pode fazer final de semana, você recebe na hora, no dia. Você não fica 2 meses para receber o dinheiro, não, é de um dia para o outro. Fiz um serviço hoje, ganhei R$1.200, toma, dinheiro faz o Pix aí. Pronto! Não tem outra área de atuação que te possibilita isso. Beleza? Então, quem fala aí que você precisa de dedicação exclusiva é um mito, tá? Outra coisa, é sorteio para ser nomeado? Cara, isso aqui também é um mito. Por que que é um mito? Muito simples. Para você ser nomeado, existe uma análise de cadastro, uma análise de currículo. Se eles estão precisando de um processo para um engenheiro civil, ele vai nomear um engenheiro civil. Dentre os engenheiros civis que estão lá, ele vai analisar aquele que melhor se encaixa na demanda que ele precisa. Então, por isso que é interessante você entrar, se cadastrar, começar a receber nomeação e começar a estudar ainda mais, começar a se especializar. É aquela coisa que eu sempre falo. Fiz o meu cadastro, comecei a receber nomeação. Tá vindo muita nomeação de avaliação de bens, avaliações de imóveis. E você não sabe fazer avaliação de imóveis. O que você vai fazer? Você tem 2 opções. Ou você vai recusar tudo, ou você vai aprender a fazer. Tem uma terceira também, ou vai trabalhar em parceria. Chama um amigo que trabalha com avaliação de imóveis, vai fazendo os laudos junto. E aí você começa a melhorar o seu currículo, e aí você começa a receber mais nomeações. Então, é mito quando alguém fala que é um sorteio. Apertei um botão, é um sorteio. Não é um sorteio. Tem uma análise de cadastro, tem uma análise de currículo. Então, por isso que eu digo para você, se você quer trabalhar como perito judicial, não adianta só sair da faculdade e achar que vai bombar nisso aí, não. Você precisa se capacitar. No mínimo, um curso de perícia judicial. A mentoria de perita é exatamente para isso. Te dá o conhecimento em perícia judicial. E também, né, agora a gente traz laudos extrajudiciais também. Ou seja, só da mentoria você aprende 3 serviços, fora os de bônus que a gente tem. Então, tem que se capacitar para você conseguir melhorar o seu currículo cada vez mais e receber mais nomeações. Ponto, tá? Camila, é preciso CNPJ para fazer o meu cadastro? É outro mito. Você, pessoa física, faz o seu cadastro. Não é preciso de empresa, ao contrário de credenciamento em banco,
que precisa de empresa. Na perícia judicial você não precisa de empresa, somente CPF, tá? Então, se você como pessoa física, como autônomo, consegue fazer o seu cadastro, beleza? Outra coisa, olha só, muita gente fala o seguinte: Camila, é preciso ter inscrição municipal para fazer cadastro em todos os estados. A inscrição municipal, ela de 2019 para cá, em alguns estados começou a ser pedido, tá? Alguns estados começou a ser pedido. Então, se você entra no edital e vê lá que estão solicitando inscrição municipal, você vai precisar. Agora, se você entra no edital do seu estado, não solicita, você não precisa. E tem gente que coloca isso como uma verdade para tudo. É um mito, você não precisa de inscrição municipal para se cadastrar em tudo. É só naqueles estados que solicitam. Minas Gerais solicita, tá? Dica. São Paulo não solicita. Eu acho que Rio de Janeiro solicita. Uma boa parte solicita. Mas tem muitos estados que não precisam, tá bom? Então tá aí os nossos 10 mitos. 10 mitos. Bora partir para as nossas 10 verdades. 10 verdades aqui, ó. Falar mais rápido, porque esses já estão mais craque, né? Quando a gente fala de mito, fica mais fácil de entender. Primeira verdade, é preciso ser engenheiro com criativo. É verdade. Você só precisa do seu criativo para você se cadastrar como perito judicial. Segundo, não precisa ir nas comarcas para protocolar e ver, né, os protocolos que você faz, as movimentações. Em 2022, né, a partir da pandemia, hoje é tudo online, é tudo através de processo eletrônico. Você recebe um acesso. Aqui no seu computador eu consigo ver todos os processos que eu sou nomeada. Eu consigo ver, enviar meu laudo, eu consigo enviar tudo que eu preciso. Ponto. Tá? Terceiro, posso conciliar com o meu emprego atual, renda extra. A gente falou disso aqui agora. Você pode sim conciliar, porque é você quem faz os seus horários. Inclusive final de semana, você organiza de acordo com o que é melhor para você e não com o outro. Então você consegue se organizar para você conseguir trazer a perícia judicial como uma renda extra. Quarto, posso atuar em várias comarcas, em várias cidades. Gente, eu sou cadastrada em Minas Gerais. Em Minas Gerais, se eu quiser, eu posso me cadastrar nos 800 e tantos municípios. Eu escolho as cidades do meu estado que eu quero atuar. Você também. Se você é inscrito em São Paulo, no estado de São Paulo, você pode atuar em todas as cidades dentro do estado de São Paulo. É só você selecionar. E aí entra também a questão de, tanto como eu posso adicionar, eu posso retirar. Então não é fez uma vez, acabou, não. Você tem, né, a liberdade de estar movimentando sempre que você quiser. Às vezes você mudou de cidade, eu estou morando em tal cidade, eu não era inscrito na cidade, agora eu posso me inscrever. Ou vice-versa, me cadastrei em uma cidade e eu estou vendo aqui que está difícil eu ter o deslocamento até lá, eu posso tirar essa cidade, beleza? Posso atuar em diversos tribunais, tanto Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. São os 3 tribunais que você pode atuar. Tem alguns estados que podem atuar também nos tribunais militares, tá? Mas não são todos. Outra verdade, justiça gratuita é a porta para os processos da justiça comum. Vocês já devem ter entendido isso, né? Porque se você, assim como eu, é uma pessoa comum, como que você vai ter o seu trabalho na mão de um juiz? Aceitando justiça gratuita. Você não vai ganhar dinheiro de início na justiça gratuita, mas um juiz que gosta do seu trabalho começa a te nomear em todos os processos da justiça comum. Porque você fez o que muita gente estava recusando. E aí é uma grande porta de entrada para você receber laudo de 8 mil, 10 mil, 20 mil reais. Beleza? Outra coisa, Camila, eu sou concursado, eu posso atuar como perito? Pode. O que você tem que prestar atenção é o seguinte: eu sou concursado da prefeitura. Eu fui nomeado como perito judicial
de um processo onde a prefeitura é uma das partes. Aí você não aceita, porque aí tem conflito de interesse. Então só tem que prestar atenção nisso, no conflito de interesse, tá bom? É preciso conhecer o CPC, né, o Código de Processo Civil. Sim, porque é como se ele fosse a nossa Bíblia, as nossas normas e tudo mais, tá? Então o Código de Processo Civil é lá que vai te falar de datas, lá que vai te falar de prazos, lá que vai te falar do que você precisa prestar atenção, quais são os artigos que falam do perito, do auxiliar da justiça, enfim. O CPC, ele é um código aí que ele tem tudo lá dentro da justiça. Só que tem algumas etapas que são do perito, do auxiliar da justiça. E aí a gente tem o módulo 2 da mentoria só sobre códigos e normas. Então você precisa sim conhecer o CPC, tá? Não é muita coisa não, são coisas bem pontuais, tá bom? Posso antecipar o recebimento dos honorários da justiça comum? Sim, né? Como que funciona os honorários da justiça comum? Recebi uma nomeação, fiz a minha proposta de honorários, enviei, foi aceito. Ah, cobrei 15 mil reais, aceitou os 15 mil reais. Eu vou solicitar 50% de antecipação para começar os trabalhos. Então eu vou solicitar que os 15 mil reais sejam depositados em conta judicial. Ponto. Depois disso, vou solicitar a metade para mim, para eu começar a trabalhar. Então 7.500 eles vão liberar. Fiz o meu trabalho, entreguei o laudo, vou solicitar o restante. Então na justiça comum, você só trabalha depois de receber. Isso, óbvio, se você for meu aluno. Porque tem muito engenheiro que vai trabalhando de graça porque não sabe que pode antecipar 50%. Tá bom? Então você aí, engenheiro, pode antecipar 50%. Isso é uma mão na roda, porque aí você não fica trabalhando sem ter caixa, né? Então, gente, isso daqui é muito interessante para vocês. Uma outra coisa aqui, verdade, é o seguinte, que é a questão da inscrição municipal, né? Em alguns estados que solicitam inscrição municipal, é preciso você tirar a sua inscrição municipal na prefeitura aí de onde você reside, porque isso vai mostrar para a prefeitura que você é um autônomo engenheiro e está atuando. E aí você consegue fazer o seu cadastro se no seu estado, no seu edital solicitar. Camila, meu estado, aqui no edital não fala nada de inscrição municipal. Então você não precisa tirar a inscrição municipal, tá bom? Então, esses foram os nossos 10 mitos e as 10 verdades sobre perícia judicial. Tem alguma outra coisa que vocês queriam tirar de dúvida? Alguma coisa que você ouviu por aí? O que você faz nisso daí? A hora é agora para eu responder vocês. Eles pedem para a gente providenciar algum documento ao CREA para confirmar graduação, formação? Pede sim. Pede certidão, né? Tem até a carteirinha do CREA solicita também. Então, gente, a documentação está no edital. No edital lá fala toda a documentação, são documentos bem simples, coisa muito mais de pessoa física. O máximo que vai dar trabalho lá, ou é você entrar em contato com o CREA para emitir a certidão, que é o mais, né? Que você não tem em mãos agora. E se precisar da inscrição municipal, aí você tira no site da prefeitura. Aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, você tira pelo site, no mesmo dia, tá liberado para você. Beleza? Então é isso. Vocês ficaram com dúvida sobre alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês já ouviram, né? Quando será o curso? A mentoria Engenheiro Perito, ela vai abrir dia 11 de abril, tá? Dia 11 de abril. Então, no dia 11 de abril a gente vai abrir inscrições para vocês e durante a imersão em Engenharia Lucrativa eu vou explicar como funciona a mentoria. Então, todas as informações, quanto tempo, o que vocês vão receber, o que vocês não vão receber, tudo, vocês vão ter acesso durante a imersão em Engenharia Lucrativa, tá? Então, hoje, se você ainda não se inscreveu na imersão em Engenharia Lucrativa, terminando a live, você vai no meu perfil,
vai se inscrever no link que está aparecendo lá, formaçãoengenheiroperito.com.br/inscrever, vai preencher os seus dados e vai entrar no grupo de WhatsApp. Fica no grupo de WhatsApp, porque no grupo que vocês vão ter todas as informações lá, link de aula, material, tudo. E também quem tiver no grupo, óbvio, vai conseguir fazer inscrições mais rápido, né? E aquela coisa, quem chega primeiro bebe água limpa. Participa da imersão porque tem surpresa. Quem ainda não decidiu entrar, prepara o cartão de crédito. Prepara o cartão de crédito pro dia 11, tá? Quem já decidiu entrar, fica atento à imersão, porque os primeiros vão ter uns benefícios muito legais. Coisa que eu nunca fiz antes. Pela primeira vez vai ter um negócio bem interessante. Então, se eu fosse você que já decidiu que quer atuar como perito judicial, resolve o seu cartão de crédito. Deixa ele lá quietinho. Camila, não tem cartão de crédito? Arruma emprestado. Fala, cara, eu preciso de um cartão de crédito pro dia 11. Dá lá o cartão. Você vai conseguir dividir em 12 vezes. Então, né? 12 vezes aí vai ficar bem legal para todo mundo. Você ensina sobre direito civil? O nosso foco é de engenharia, tudo relacionado a perito judicial, tudo relacionado a assistente técnico, a gente ensina dentro da mentoria. Não entra em nada de direito, porque a gente não precisa saber nada de direito, tá? Quando os honorários são homologados, o valor é depositado integralmente e liberado parcialmente, é isso? Exatamente, desde que você solicita, tá bom, William? Então você, primeira coisa, vai depositar 100% do dinheiro em conta judicial. Você entregou sua proposta e solicitou 50% de adiantamento para começar os trabalhos. O que é começar o trabalho? Marcar a vistoria. Antes de marcar a vistoria, você recebe 50%. Fez tudo bonitinho, entregou o laudo, solicita o restante, tá? Por isso que eu falei até ontem que é a única área que não tem como você receber calote. Por que não? Porque o dinheiro da pessoa, da parte que vai pagar, já está depositado em conta judicial. Então, você já recebe, já está lá. Eles mesmos que liberam, o tribunal vai liberar para você. Não é mais a pessoa. Beleza? Certidão de inexistência, tributário, estadual, federal, como que tira? Vanessa, se você der um Google aí, você vai achar elas, tá? Hoje trabalho como engenheiro civil em loteamento. Quero começar a trabalhar como perito. Qual é o primeiro passo? João, se cadastra na imersão em engenharia lucrativa, tá? Se cadastra, participa entre os dias 4 a 10 de abril, às 20 horas, ao vivo. Evento ao vivo, tá? Então, lá vocês vão saber os primeiros passos para você faturar até R$8.000 por laudo atuando como engenheiro civil. Beleza? E aí vocês vão saber os primeiros passos e tudo mais. Ensina na área da engenharia elétrica ou só civil? A parte de perícia judicial, ela serve para qualquer engenharia. Porque não muda de uma área para outra. Só que aí a parte de laudo de reforma é só engenheiro e arquiteto, engenheiro civil e arquiteto. A parte que a gente tem de laudo de vistoria cautelar é só engenheiro e arquiteto também, engenheiro civil. Então todos os 7 módulos de perícia judicial, qualquer engenheiro pode entrar, qualquer engenheiro pode aprender, tá? Eu sou de São Paulo, a mentoria e os cursos é diferente porque em relação às normas, etc. Qualquer estado que você for, é recomendado que você aprenda tudo sobre perícia judicial. A mentoria em engenheiro perito é exatamente para te dar essa base, porque faculdade não ensina sobre isso. E aí na mentoria a gente aborda tudo o que você precisa. Desde o cadastro até receber nomeações, mais nomeações, tá? Então tudo que você precisa tá lá no passo a passo. Então, fechou? Beleza? Um abraço para quem ficou. Quem chegou agora, eu acho que deu um pico aqui de internet. A live vai ficar salva, então assiste lá. Qualquer dúvida, manda no direct, manda lá nos stories. Vou abrir uma caixinha de pergunta agora para você mandar suas dúvidas de perícia. Beleza? Tamo junto. Valeu!